Obrigado pela oportunidade de falar ao seu coração, estabelecer esse encontro aqui, para mim tão importante sempre, porque eu sei o quanto que Deus me responsabiliza ao estar aqui, porque todo encontro gera responsabilidade. E justamente porque sei que a grande missão que Deus me deu é comunicar o seu amor. Essa semana eu estava conversando com uma grande amiga minha e nós falamos justamente sobre isso. No quanto a experiência do amor é fundamental na vida humana para o nosso próprio alicerce como pessoa. Para eu dar certo como gente, eu preciso muito de amor o tempo todo. Amor de verdade. Não estou falando de posse, não estou falando dos exageros, não. Estou falando de amor. Aquele comprometimento que nos coloca uns diante dos outros, neste compromisso de ser para o outro um sustento. E é por isso que a religião é tão sábia em nos ensinar que Deus é amor. Porque só assim a gente pode ter essa experiência humana de Deus, não é? Toda a experiência que nós fazemos, por mais que a gente queira que ela seja divina, ela sempre passa pela nossa carne. Toda a experiência divina que faço de Deus é também humana. E compreender o amor de Deus e trazê-lo para a nossa vida é justamente colocá-lo dentro do contexto dos significados mais profundos que nós precisamos ter para que a nossa vida aconteça, para que ela possa dar certo. É por isso que a convicção de que Deus nos ama, de que Deus ama a mim, Deus ama você, pode realmente fazer diferença na nossa história. Porque ao acreditar que Deus me ama, eu acabo colocando dentro de mim uma série de possibilidades que só o amor pode me conceder. A partir do momento que alguém me ama, eu me sinto comprometido com esse amor e quero fazer de tudo para que a minha resposta a esse amor seja sempre saudável. Porque o amor é estímulo. Quando eu digo para você que Deus ama você, outra coisa eu não quero senão estimular o seu processo humano. Ter o amor de Deus como crença, como esteio para a nossa realização religiosa, não é outra coisa senão a gente estar estimulado para vencer as nossas questões todos os dias. Poder dormir hoje, daqui a pouco, com essa tranquilidade no coração, saber que Deus continua amando você. Que não há nada nessa vida que possa obscurecer ou apagar esse amor. O que nós podemos fazer muitas vezes, por uma inconsequência dos nossos erros, ou até mesmo por uma atitude muitas vezes errada que nós vamos assumindo, é a gente se desprender dessa verdade. E pode observar, quando uma pessoa não é amada, ela entra num processo de autodestruição. Porque é natural que o desamor destrua. Mas é certo também que o amor constrói. E é por isso que nós estamos o tempo todo insistindo nessa verdade de fé, porque o meu coração precisa dessa convicção, o seu coração precisa dessa convicção. Deus nos ama. Deus cuida de nós. E descobrimos então na religião uma experiência de cuidado que nos ampara existencialmente. Você sabe que às vezes eu fico pensando que na vida tudo que nós fazemos é uma tentativa de encontrar um amparo existencial. O que é esse amparo existencial? Um lugar onde eu possa, uma sensação, uma satisfação, ou quem sabe até mesmo uma convicção, que me coloque num estado confortável para viver. Não significa que esse conforto vai me retirar da luta que é própria de todo mundo, não. Mas o amparo existencial é aquilo que me segura como gente. São os meus valores, são as minhas convicções, que muitas vezes visitam as nossas sensações, não é? De vez em quando as minhas convicções visitam as minhas sensações. E eu sinto aquilo que eu acredito. Mas nem sempre eu consigo sentir aquilo que eu acredito. Aí eu vivo a experiência de fé numa outra dimensão, que não é tão sensitiva, mas está aqui dentro, é convicção, é caráter, faz parte da minha mentalidade. Mas de vez em quando eu sinto os benefícios da minha convicção. Isso é muito interessante. Quando eu descubro nos meus dias as consequências da minha fé.
Quando você, por exemplo, deita na sua cama e você consegue resolver todos os dissabores que você teve ao longo do dia, dos desaforos que você ouviu, das coisas que não deram certo. Quando você consegue fazer esse processo alquímico, essa transformação, porque você tem um amparo existencial que se chama amor de Deus. Você se sente amado por Deus. Você não é qualquer um. E porque se sente amado por Deus, você começa a pensar 2, 3 vezes antes de escolher alguma coisa que você sabe que vai lhe fazer mal. Ou você vai pensar 2, 3 vezes antes de dizer alguma coisa que possa fazer mal às pessoas. Você vai começar a medir um pouco o seu jeito de ser. Você vai fazer de tudo para que a sua presença não seja de mais nem de menos. Você vai fazer de tudo para não ser inoportuno, para não ser indelicado, para não ser invasivo. Você vai fazer de tudo para que a sua postura seja condizente com aquilo que Deus espera de nós. É um amparo. Ao acreditar em Deus, ao acreditar que Deus me ama, que Deus me quer feliz, eu construo dentro do meu coração, eu coloco essa pedra, esse fundamento, esse alicerce, para que eu tenha o meu amparo no momento em que a vida for difícil para mim. E só assim a gente fica de pé, quando nós temos bons amparos afetivos, né? E a experiência de Deus é também um amparo afetivo. Mesmo que a minha fé em Deus muitas vezes não visite as minhas sensações, eu preciso ter isso dentro de mim como uma cura de todas as minhas orfandades. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E como é que Ele cuida de mim? Me recordando, me abrindo os olhos, me fazendo o tempo todo estar consciente para aquilo que eu preciso realizar e gratuitamente esperar, pacientemente esperar por aquilo que Ele faz por mim. E nessa mistura daquilo que Deus faz por mim com aquilo que eu faço por mim mesmo, eu tenho então uma pauta de luta, uma pauta humana de transformação, um cotidiano cheio de dinâmica, que não para, não é? A dinâmica da vida humana nunca vai ter fim. Enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, nós estaremos neste processo de transformação. Agora, quando a gente está neste processo de transformação, tendo a fé que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, tudo é mais fácil. Porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas lutas pessoais só serão resolvidas quando estiver dentro de nós essa convicção. Porque eu tenho valor. E porque tenho valor, sou capaz de ir à luta. Sou capaz de buscar os resultados. Sou capaz de não desanimar. É o vínculo, né? É muito importante o vínculo na vida humana. Quando você sente que você tem alguém nessa vida, você acorda melhor, você levanta melhor, você trabalha melhor. O amor faz isso com a gente. A partir do momento que nós estamos vinculados, a gente começa a ter mais cuidado com a vida que tem. Porque você sabe que o seu vínculo, você estar ligado ao outro, é instância de vida para o outro. Só assim a gente entende por que o pai é capaz de se cuidar mais depois que ele tem um filho. Porque ele sabe muito bem que esse vínculo não só lhe impõe o prazer de ser pai daquele menino, mas lhe impõe também a responsabilidade. Porque eu amo, porque eu sei que ele precisa de mim, eu começo a ser mais responsável com esse amor. E isso é corresponder, né? Eu vou cuidar um pouco mais da minha vida, eu vou cuidar um pouco mais do meu coração, porque eu agora tenho vínculos. E eu quero oferecer a minha melhor parte àqueles a quem eu estou vinculado. Uma relação respeitável, de amizade. Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque, para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro, o que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se.
Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração. Porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje. Mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo? Começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão
mentiroso assim? E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, tanto, tanto. Projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se. Tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar. Qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora é lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós. A árvore e os frutos, o coração e as palavras, que está no Evangelho de Mateus. Ou a árvore é boa e o fruto bom, ou a árvore é má e o fruto mau. E portanto, pelo fruto que se conhece a árvore. Víboras que sois, como podeis falar coisas boas sendo maus? A boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é bom fazer coisas boas, sair de seu tesouro que é bom. Quem é bom faz isso acontecer, mas quem é mau faz sair coisas más de seu tesouro que também é mau. Olha que interessante isso. Como é que nós vamos acumulando este tesouro que pode ser bom ou pode ser mau? É através daquilo que nós vamos escolhendo viver. Você começa a perceber se aquela pessoa está saudável por dentro com aquilo que ela fala.
Presta atenção no que você anda falando. Presta atenção nos assuntos que lhe agradam e você vai ter condições de perceber a maturidade da sua vida espiritual ou a saúde da sua vida espiritual. Sabe por quê, minha gente? Se a gente não faz a poda na hora certa, da mesma forma como o vinicultor poda a vinha no momento certo, ela vai adoecer. Nós precisamos ter a sabedoria de perceber onde é que nós precisamos podar, o que é que nós precisamos adubar em nós. O que é o adubo dessa vida espiritual? É você criar a disciplina de fazer todos os dias. Então, se você não tem o hábito de rezar com a Sagrada Escritura, começa a ter. Isso é uma maneira que você tem de adubar a sua vida espiritual. E a partir do fruto que você produz, você ter coragem de interferir no processo que faz nascer esse fruto. Então tá bom, eu estou fofoqueiro. O que está me fazendo ser fofoqueiro? Ah, é aquele grupo de amigos. Então, neutraliza o poder daquele grupo sobre você. Fale menos, esteja menos. Ou quando aquele assunto começar a falar, gente, eu gostaria de mudar um pouco o meu jeito de ser e quem sabe vocês possam me ajudar. Queria falar menos. Queria falar só coisas que realmente possam engrandecer a nossa convivência. Vamos mudar um pouco os nossos assuntos. Vamos falar de coisas que nos agreguem, que nos façam bem. Ali, você está interferindo de maneira direta na produção dos seus frutos. Isso é uma responsabilidade, minha gente, que nós não podemos abrir mão. Isso é determinante para que o nosso cristianismo seja frutuoso ou não. Eu acho que Deus fica tão feliz, né? Quando Ele percebe que nós estamos cuidando das pequenas coisas, que nós estamos honrando a nossa parceria com Ele, que nós não estamos sendo relapsos com a nossa saúde, da mesma maneira como um pai fica feliz vendo o filho se cuidando. Quando o pai fica feliz sabendo que o filho não está se drogando, quando ele não está optando pela vida que mata, pelo estilo de vida que mata, Deus se alegra da mesma maneira. Eu acho que quando Ele me vê lá de manhã, abrindo a palavra dEle, procurando alguma palavra aqui, algum texto, alguma parte desse texto que me oriente, que me torne uma pessoa melhor, é claro que Ele se alegra. E Ele multiplica as graças pequenas, as minudências do cotidiano, que vão sendo ampliadas à medida em que eu sou fiel no pouco. Não podemos abrir mão da oportunidade de melhorar a produção das nossas palavras, a produção das nossas atitudes, a produção dos nossos pensamentos, porque o tempo todo eu estou pensando, o tempo todo eu estou falando, e isso precisa ter qualidade. A gente precisa prestar atenção na qualidade do que a gente pensa. A gente precisa prestar atenção na qualidade da nossa palavra. Será que a minha palavra está engrandecendo alguém? A gente precisa prestar atenção na palavra que a gente escreve. Porque tudo isso é fruto. E tudo isso nos expõe. Tudo isso é testemunho ou contra-testemunho do nosso cristianismo. Deus é o nosso parceiro nessa história. Quanto mais a gente for fiel àquilo que Ele nos oferece, muito mais Ele vai nos oferecer para que a gente continue trilhando esse bonito caminho da maturidade espiritual. Por isso que Ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Se o fruto não está bom, a doença não é só do fruto, é de quem está produzindo aquele fruto. Como é que nós sabemos que uma árvore está doente? Quando você percebe que os frutos dela não estão sendo satisfatórios, não estão sendo saborosos, não é assim? Veja bem, o vinicultor é aquele agricultor responsável por administrar a saúde da vinha. Então, se as uvas estão bonitas, o vinicultor será sempre o responsável pela beleza das uvas. Aqui, Jesus está dizendo que a pessoa que é má na sua natureza, sabe quando a pessoa vai ficando má, ruim? Quando ela vai fazendo parcerias com as coisas ruins da vida. Porque nós não nascemos maus. A própria filosofia já dizia isso. O homem é bom,
o homem nasce bom, o meio é que o corrompe. O meio é que o estraga. O que é o meio? São as influências que eu tenho, são os amigos que eu levo para minha casa, são as pessoas que eu permito que tenham influência sobre mim. Esse é o meu meio. E é este meio que pode me estragar, ou é este meio que pode me salvar? Então, se eu estou fazendo escolhas ruins, é bem provável que eu esteja tendo um tesouro mau. Então fica muito difícil eu, tendo um tesouro mau, querer oferecer coisas boas aos outros. É por isso que Deus não trabalha na mentira. É por isso que Deus não pode agir num coração mentiroso. Porque se falta a honestidade, como é que Ele vai agir em nós? Se eu não reconheço que os meus frutos estão ruins, como é que Ele vai agir em mim? O primeiro passo é eu ter a humildade de perceber e de reconhecer que o meu jeito de viver não está produzindo coisas boas. Que as minhas palavras não estão edificando, que as minhas palavras não estão engrandecendo a vida do outro, né? Que a minha palavra não tem sido conselheira, que a minha palavra tem sido diabólica, porque corta no meio, minha palavra é fofoqueira, a minha palavra é de maledicência. Toda vez que eu abro a boca é para falar mal de alguém, toda vez que eu abro um assunto é para falar mal da vida de uma pessoa. Isso é fruto. O vinicultor é o especializado, é o agricultor especializado em perceber a aparência da vinha e saber se ela está doente ou se ela está saudável. Minha gente, a mesma coisa é com a gente, em se tratando de vida espiritual. Mas quem nos observa para dizer se nós estamos doentes ou não? Quem é que percebe se os nossos frutos estão de acordo com aquilo que a gente pode produzir ou não? Somos nós mesmos. Nós somos os vinicultores da nossa vida espiritual. Nós somos os primeiros responsáveis pela maturidade espiritual que temos ou pela imaturidade espiritual que temos. Os outros que estão ao nosso redor podem nos ajudar, mas é a honestidade diária que nos faz prestar atenção nos frutos que nós estamos produzindo, que vai nos dar condições de agir diretamente no nosso jeito de ser, para a gente modificar essa produção. Minha gente, é impressionante como Deus faz grandes milagres em nós, quando nós oferecemos a Ele pequenas atitudes. Pequenas atitudes geram grandes milagres. É igual a pequena disciplina. Se eu preciso emagrecer, eu tenho que estabelecer todos os dias uma pequena disciplina para mim, que não muda a minha vida. Meu médico, um grande amigo que até faleceu, ele me dizia sempre: não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É a falta de disciplina. É isso que retira a saúde do nosso corpo. É isso que faz a gente acumular as gorduras desnecessárias e nocivas para o nosso organismo. Quando eu não tenho a disciplina de olhar para o meu dia e de proporcionar esse grande milagre que é a minha saúde através de uma atitude, eu não posso acreditar em milagre. Eu só tenho o direito de acreditar no milagre que eu ajudo a contribuir. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará muito mais. Essa regra é para mim, essa regra é para você, essa regra é para o Diego. Essa regra é para todos nós que queremos ser gente. Essa regra é para todos nós que estamos um pouco preocupados com a qualidade da nossa vida cristã. Porque é claro que se você for pegar os cristãos que estão esparramados pelo mundo, pode ser que metade não esteja nem aí para as suas atitudes, não esteja nem um pouco comprometida. Essa metade não está nem um pouco comprometida com as exigências do cristianismo. Vive como se Deus não existisse. Tem apenas uma religião de preceito. Mas não é o nosso caso. Se nós queremos crescer, se nós queremos que o nosso cristianismo seja frutuoso, nós temos que ter muita honestidade na observância desses frutos. E a poda é o quê? Começa a tirar da sua vida aquilo que você sabe que te prejudica espiritualmente. Aquele programa de televisão que ao invés de fazer bem, te faz mal. Aquela leitura que ao invés de fazer bem, te faz mal. Aquela rede social
que às vezes, ao invés de provocar coisas boas em nós, só provoca coisas ruins. Ter a coragem de dar uma tesourada, sabe? Em todas as realidades que não estão favoráveis ao nosso crescimento, para que o nosso fruto seja saudável. Então Deus quer que a gente seja feliz, mas Ele não virá ser feliz por nós. Ele não vai mexer nas peças do quebra-cabeça da nossa vida. Ele vai apenas nos motivar a mexer nas peças. Porque senão, minha gente, Ele faria tudo por nós, e não é assim. Uma educação madura não permite que o outro faça tudo por nós. É como você educar seu filho. Aos poucos você vai criando no seu filho condições de fazer sozinho aquilo que ele antes dependia tanto de você. E às vezes a gente erra muito quando a gente não ensina o outro a fazer o que ele precisa aprender. Aí a gente fica fazendo eternamente para ele, com aquela ilusão de que nós seremos eternos na vida dele. E se um dia a gente se ausenta? Como é que o outro fica se ele não passou pelo aprendizado? Claro, eu não estou retirando o direito de Deus agir de maneira miraculosa em nós. Ele pode agir. Pode ser que eu não tenha feito nenhum esforço e a graça foi derramada sobre mim. Ele age como e quando quiser. Eu estou falando é que na regra da vida, Deus não dispensa o esforço humano. O milagre grandioso, nossa meu Deus, aquilo é a exceção. E eu não tenho direito de ficar esperando a exceção. Eu tenho que fazer o meu esforço diário para que esse milagre que passa pelas minhas atitudes seja possível. Deus é infinitamente superior a mim. Deus é infinitamente maior, mais capacitado em tudo o que na vida eu posso considerar humano. Mas Ele não despreza a minha atitude. Ele não despreza o meu esforço. Então Ele se antecipa com sua graça em me dar condições de amar alguém. Mas aquele amor humano do dia a dia, sou eu que vou fazer o esforço para viver. Não é um milagre que não tem a minha participação. Então, o amor maduro nos ensina a cuidar do outro, mas ensinar ao outro a sobrevivência. E isso é ação humana. Deus me motiva a reconhecer, Deus me dá condições de reconhecer os meus erros, como se uma luz fosse acesa sobre a minha consciência, capaz de me fazer compreender a vida equivocada que eu levo, os relacionamentos equivocados que eu estabeleço, as atitudes grosseiras que eu posso ter com alguém. Mas aí, depois de me iluminar através da sua graça e até me dar o dom do arrependimento, sou eu que tenho que ir lá andar aquela pequena distância que me separa do meu irmão, bater na porta e pedir perdão. Se alguma coisa não ficou bonita na história, é sempre uma oportunidade de bater na porta e pedir perdão. Então a teologia nos ensina que nós nunca perdemos essa graça de sermos filhos, mas por causa da vida que a gente leva, por causa das escolhas que a gente vai fazendo, a gente pode viver como se a gente não fosse filho. Não é que Deus nos deserdou, é que a gente resolveu gastar a herança de outra forma, de maneira errada. Tantas vezes eu gasto essa herança de ser filho de Deus de maneira equivocada. Tantas vezes nas minhas escolhas eu não manifesto ser herdeiro do céu. Por quê? Porque vivo tão preso àquilo que é mesquinho, tão preso àquilo que é miserável, que essa herança divina que está em mim fica ofuscada. Olha como é interessante isso. Como é que a gente é fiel a Deus nas pequenas coisas? Se hoje Deus acendeu no meu coração uma luz para me incomodar com alguma coisa, digamos que hoje eu tenha identificado que eu estou tratando mal a Teca, que é a pessoa que cuida de mim. Se hoje de repente eu tivesse sido iluminado por Deus, volto a dizer como no início, não sou eu que sou capaz de perceber por mim mesmo, é a graça de Deus agindo em mim que me mostra que eu erro. Já é a ação de Deus em nós quando nós percebemos que erramos. Aí eu começo a olhar para o meu jeito de tratar a Teca e vou fazer um compromisso comigo e com ela. Eu vou minimizar tudo aquilo que me faz tratar de maneira errada a Teca. E eu vou ser fiel àquilo a que me comprometo. É claro, a teologia nos ensina que há sempre
um agir de Deus que antecede toda e qualquer ação humana. Então eu não sou bom porque eu sou bom. Eu sou bom porque Deus é bom em mim. Então a minha essência, que participa da essência divina, porque eu sou filho dele, e tenho todos os sacramentos para me ajudar a fazer essa filiação ser cada vez mais evidente em mim. Pode observar, sempre que você precisa perdoar alguém, se você já sente no coração que precisa perdoar ou que precisa pedir perdão, você já está movido pela graça divina. Santo Agostinho nos dizia que até para a gente se reconhecer pecador, nós precisamos da graça de Deus em nós, por causa do nosso pecado. É simples compreender isso. Eu, porque sou pecador, costumo ser arrogante, porque sou pecador, costumo ser orgulhoso. E quando sou arrogante, quando sou orgulhoso, eu sou incapaz de perceber os meus erros, de reconhecê-los. Então eu sempre vou achar que é o outro que errou, que é o outro que pisou na bola, que é o outro que não fez tudo certo. Tudo bem, ele pode até ter errado, ele pode até ter feito tudo da maneira como nós não combinamos, mas é sempre interessante a gente oferecer ao outro uma nova oportunidade. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja, e você, no exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Se chegar a essa estabilidade, vai precisar matar todos os sonhos que tem dentro de si, é justo? Da mesma forma como eu vi muitas pessoas cursarem direito porque o pai era advogado e seguiram a tradição mesmo que aquilo não realizasse. Quantas pessoas eu encontrei estudando direito, não porque queriam ser advogados, mas porque queriam prestar um serviço público, um concurso para um serviço público. E aí você perguntava, mas você se identifica com o serviço público? Não, é só para ter uma estabilidade. Isso pode parecer bacana aos olhos de alguns, mas isso é um verdadeiro absurdo aos olhos daqueles que de fato querem viver a sua verdade pessoal. Basta deixar que a verdade venha à tona. Às vezes você, na ânsia de fazer seu filho obedecer, você dita uma regra que não passa pelo ouvir com ele. Vai fazer assim, pronto, e acabou. Ouça o coração do seu filho. Ouse conhecer quais são as aptidões dele. Será que só porque nós desejamos, com todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, controlar a vida dos que nós amamos, porque achamos que controlar é amar? Será que é justo, em nome desse controle, nós condenarmos os nossos filhos a uma estabilidade que não realiza, que não faz feliz? Falsas respostas não nos realizam. Pode realizar seu pai, sua mãe, mas você acha justo comprometer a sua vida para agradar alguém? Isso não é evangélico. Obedecer significa ouvir com o outro, e não somente ouvir o outro, é ouvir com ele. E pode ser que aquela parte que precisa obedecer, no momento em que escuta com aquele que está propondo o que deve ser obedecido, chegue à conclusão de que o esclarecimento, a lucidez, esteja na parte mais frágil. Seremos autoridades mais qualificadas
se nós desenvolvemos ou aguçamos a nossa sensibilidade para ouvir com o outro o que precisa ser escutado. Da mesma forma como eu também não tenho como viver as minhas perguntas na solidão. Eu estou sempre ouvindo com alguém ao meu lado. Saímos do nosso mundo, ferimos aquilo que estamos acostumados para dar um passo com o outro, sempre de mãos dadas. Porque nunca erramos, minha gente, quando vamos de mãos dadas. Nunca erramos quando seguramos na mão daqueles que nós amamos. Não é justo você impor a ele um fardo que Deus não impõe. Deus colocou nele um jeito de ser, uma forma de viver, de pensar, de sentir. É necessário que a gente tenha respeito pelo outro, que caminhe com ele. Claro, eu não estou dizendo para você abrir mão da autoridade que você tem, pelo contrário. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz ouvir com o outro. É aquela que nos faz pensar com o outro, sentir com o outro. Seremos melhor, bem melhor. Uma autoridade bem melhor, se a gente aprende a ouvir com o outro. Deus tem a oportunidade de falar em nós. Sim, porque Deus fala em nós quando a nossa verdade vem à tona. Quando nós não temos medo da pergunta que precisa ser feita. Não fuja delas. É bom, né, quando a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa que nos desinstala. Nós ouvimos muitas coisas todos os dias, mas não é tudo que nos desinstala. De repente você percebe que aquela palavra, ela se encaixa dentro de você e começa a provocar uma boa desordem. Essa é a revolução que o verbo pode fazer na nossa vida. Sim, porque a mesmice da vida é justamente a gente ficar no mesmo cômodo o tempo todo. Pode ser que a gente se acostume a alguns cômodos da nossa vida e a gente passe uma vida inteira ali, acreditando que a nossa casa consiste naqueles cômodos. Na vida emocional é assim, na vida intelectual. Nós vamos saindo da nossa zona de conforto e nós vamos, neste intervalo, vivendo o desinstalo, esse desinstalar, a desinstalação, que é tão positiva na vida de quem quer crescer. Então, uma pergunta bem feita, na hora certa, tem o poder de morrer e orientar os caminhos da gente. Retira-nos da mesmice. Faz com que nós tenhamos condições de entrar nos cômodos que até então nós não estávamos acostumados a visitar. Vai viver o que você precisa viver. Não perca tempo com conflitos que não são seus. Tenha coragem de entrar nos quartos da sua casa, da sua vida, e descubra quais são as perguntas que hoje precisam ser feitas para que a sua vida tenha qualidade. Não tenha medo dos questionamentos. Muito melhor que conviver com falsas respostas é a gente ter a pergunta certa. Eu particularmente gosto de ir atrás de palavras que me desinstalem. Eu estou sempre com um livro, porque o livro é uma oportunidade que eu tenho de ser desinstalado. Gosto sempre de ouvir uma boa música, porque a palavra que chega pelo meu ouvido através de uma voz cantada tem um poder de me desinstalar. Os especialistas dizem que toda vez que nós aprendemos uma coisa nova, é como se o nosso cérebro fosse ferido positivamente. E o conhecimento, ele se estabelece à medida em que nós vamos ferindo, que nós vamos criando novas sinapses, né? Nós vamos criando dentro do nosso cérebro uma estrutura que vai nos levando a ir adiante, naquela reflexão, naquele conhecimento.
Eu me recordo que, como professor, o grande desafio era desinstalar aqueles que já achavam que já sabiam. Sim, sobre muitas coisas nós já sabemos, mas de vez em quando a gente toma contato com uma outra forma de ver aquilo que nós já sabemos, contato com um saber sobre aquilo que já sabemos, e de repente somos surpreendidos por uma novidade sobre aquilo que já achávamos que sabíamos tudo. O conhecimento é dinâmico, é um movimento de reestruturação constante. E olha que nós já temos mais de 2000 anos de história, nós já evoluímos muito como humanidade, as ciências psicológicas nos ajudaram muito a compreender a dimensão humana dessa realização. Então nós já estamos auxiliados por muitas ciências que Jesus não tinha naquela época. Todas elas corroborando justamente a postura de Jesus, de colocar a pessoa no caminho certo. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza. Porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades.
O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo. E de repente, a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo. Para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí. Nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana, e o sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação no pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. E aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que esse sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez. Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo. Não é assim? A vida prática não é assim? Então,
Os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. Eu, como padre, tendo a oportunidade de ouvir o que ouço, de ler o que eu leio, esse é o principal problema de nós. Entre nós, é esse. Nós sofremos porque não sabemos lidar com a gente. Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo. Temos muita dificuldade de saber o porquê que agimos assim. Não temos controle sobre as nossas ações, não temos controle sobre os nossos afetos. Por quê? Porque nós nos desconhecemos. Jesus era um especialista em julgar as pessoas para dentro de si mesmas. Observe no Evangelho. Em nenhum momento Jesus permite uma religião de superficialidade. Em nenhum momento Jesus admite a possibilidade de deixar uma pessoa sair de perto dele sem que ela tenha feito um mergulho em si mesma. Essa era a especialidade dele. Eu particularmente acho que começava na maneira como ele olhava as pessoas. O nosso olhar, ele é a sala de visitas, onde nós hospedamos o outro. Dependendo da maneira como você me olha, você me deixa à vontade ou não. Você pode me olhar com rejeição, você pode me olhar com uma certa arrogância, e imediatamente eu me travo. Eu perco a coragem de ser quem eu sou. Ou então você me olha de uma maneira que me deixa tão à vontade, que em pouco tempo eu já tenho vontade de lhe contar a minha vida. Eu não tenho medo das minhas fraquezas. Jesus oferecia, sem sombra de dúvidas, esse olhar para quem se aproximava dele. Era um olhar que retirava as bolsas da mão, os alforjes, as fardas, os fardos. Ficava à vontade. O primeiro passo para a gente entrar para dentro de nós é a gente ter ficado à vontade. Porque senão, não dá certo. Não funciona. Outro dia uma pessoa me perguntou: o senhor tem medo de falar para a multidão? O senhor não tem timidez? O senhor não fica medroso quando o senhor vê aquele tanto de gente, saber que o senhor vai ter que falar para ela? Eu falei: não. Porque eu não gosto de enxergar um monte de gente. Nunca gostei de enxergar um monte de gente. Toda quarta-feira, as meninas sabem disso. As meninas que estão comigo. Eu sou mandado por mulher, viu? Só mulher que manda aqui. Toda quarta-feira nós começamos esse programa de direção espiritual sem nenhuma pretensão de falar com muita gente. Porque eu aprendi há alguns anos que se eu quiser me comunicar com alguém, esse alguém tem que sentir que eu falo só para ele. Se eu encarar a multidão com a pretensão de falar para todos, eu nunca vou ser capaz de comunicar qualquer coisa. Eu tenho que olhar a multidão e enxergar um ser humano só, que precisa de mim, e que, precisando de mim, acaba me colocando numa situação de precisar dele também. Porque você é o lugar do meu evangelho. É com você que eu partilho aquilo que eu preciso viver. Não estou falando com duas nem com três, eu estou falando com um ser humano só. Se por acaso isso serve para todos, é apenas uma consequência do primeiro encontro. Jesus fazia isso, nos deixava à vontade, porque ele enxergava um só. Eu me lembro quando estive lá na terra da Mãe Rainha, um dos lugares que mais me emocionou em todas as minhas andanças por essas peregrinações. A irmãzinha, logo quando nós chegamos, começou a contar a história
E teve uma frase dela que me tocou muito. Ela falou assim: preste atenção no rosto de Nossa Senhora, Mãe Rainha. Já olhou aquela imagem? Já olhou? Se não tiver prestado atenção, faça a mesma coisa que eu fiz depois que a irmã me disse. Olhe para ela e você vai ver o tanto que esse olhar tem tempo para você. Que lindo isso, não é? Ela olha fixamente para você, porque ela tem tempo para você. Não é aquele olhar que já te despede, não, que está com pressa, não. É um olhar que tem tempo para você. O olhar de Jesus era sempre um olhar que tinha tempo para o outro. Por isso ele era tão eficaz. Por isso Jesus provocava uma revolução interior no coração de todo mundo que passava por ele e que honestamente se colocava diante dele. Sabe, minha gente? Essa mesma experiência que Jesus provocou neles, provoca em nós. Não é diferente. Eu não posso ficar privado desse olhar. A minha relação com Deus passa o tempo todo pela oportunidade de ser olhado por Ele. Eu não sou um ser imaginado por Deus, eu sou um ser real. Ele me deixa à vontade para ser quem eu sou. É por isso que quando eu vejo alguém querendo dar ordens ao meu jeito de ser, a partir de uma liberdade que eu já alcancei em Deus, eu não admito mesmo. Sabe? Quando uma pessoa quer fazer você retroceder naquilo que você já alcançou de você mesmo, não aceito. Porque é um crime contra tudo aquilo que Deus já me proporcionou viver. Deus já me deu uma liberdade interior, já me fez alcançar tanto. Eu vou regredir só por causa da opinião de alguém? Não. Você não pode fazer isso comigo nem com você. Tudo aquilo que você alcançou, porque Deus lhe deixou à vontade para ser diante dele, é o que há de mais precioso na sua vida. Porque às vezes nós passamos uma vida inteira tentando ser só quem a gente pode ser. É tão confortável quando na vida de repente você é cansado de tanto que você já viveu em torno do que os outros achavam. Você é capaz de respirar, olhar no espelho e dizer: a partir de hoje eu sou quem eu posso ser. Porque é isso que Deus aprova. É isso que Deus quer de mim. É tão libertador você ter o direito de olhar no espelho e saber que Deus ama exatamente essa pessoa que está diante do espelho. Ah, padre, mas não tem que melhorar ainda? Tem, mas Deus já ama essa porcaria que é. O que precisar melhorar vai ser um plus, um acréscimo. Deus já ama assim. É igual o filho na adolescência, aquela coisa feia, desengonçada, você continua amando, não é? É lindo, é maravilhoso acreditar que essa dinâmica de Deus em nós nos permite ser quem a gente é, sem inventar, sem enfeites. Da mesma maneira como Madalena foi encontrada sem nenhum enfeite. Da mesma forma como essa mulher foi amada, numa crueza vergonhosa aos olhos de todos, menos aos olhos de Jesus. Porque o que Jesus enxergou naquele lugar, naquela mulher, a multidão não conseguia ver. Mas aquela multidão continuaria não conseguindo ver, se ele não conseguisse a mulher ver primeiro. Não adianta nada Deus ver em você, se você não consegue ver o que Deus vê. Madalena se encorajou para se levantar, para enfrentar aquela multidão, porque ela conseguiu ver o que Jesus estava vendo nela. Porque certamente o olhar de Madalena já estava viciado. Ela só enxergava os pecados. E ela estava viciada por aquele olhar que a condenava. Estava acostumada a ser a última, estava acostumada a ser a desprezada, estava acostumada a ser aquela mulher sem valor, que só servia para poder
satisfazer as necessidades sexuais dos homens que a procuravam. Mas de repente, alguém olhou diferente para ela. Todo mundo olhava e ninguém via o que Jesus viu. Jesus conseguiu enxergar o coração precioso que Madalena tinha. E assim o resgatou. Volto a dizer, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse visto em si mesma o que Jesus havia visto, ela não teria levantado. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder aquilo. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características.
Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Sentimento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar.
Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando este ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida. Eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você. Mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Isso que você acabou de ver não foi só um vídeo, foi um exercício de presença. Se você permaneceu até aqui, isso já mostra que algo em você está mais desperto. Comenta o que ficou com você, qual a mensagem que você achou mais impactante e compartilhe com alguém que também valoriza esse tipo de conversa. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!